Boa noite a todos. Começando a live de hoje, meu nome é Giovana Tedeschi, eu sou voluntária da comunicação da Uma Calentária e jornalista. Para quem não conhece, a ONG, ela tem como objetivo acolher e garantir os direitos das mulheres portadoras de endometriose e dor crônica. Inicialmente, eu queria agradecer a participação dos nossos convidados, de todo mundo que está assistindo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Hoje a gente está aqui com a Bianca Tavares, que é diretora regional da ONG no Rio de Janeiro. Ela mora em Areal. Ela descobriu que ela tem endometriose já faz 12 anos e ela vai contar um pouquinho da história dela hoje. Ela também é formada em administração e curso de ciências biológicas. Boa noite, Bianca, tudo bem? Boa noite, Giovana. Boa noite, doutor Patrick. Boa noite. Então, começou quando eu precisei fazer uma cirurgia de barriga aberta. Eu tive uma gravidez ectópica e descobriram que eu tive vários focos. Depois eu tive que submeter mais 2 videolaparoscopia, né? Mas antes disso tudo, até descobrir, eu tive que fazer exames como a ressonância magnética, né? Se encontrava algum foco. E conforme a minha cirurgia foi passando, minhas dores foram aumentando demais, né? Hoje eu faço acompanhamento com psicólogo, nutricionista, além do especialista de endometriose, que é muito difícil, né? Pela rede pública você encontrar. E após a terceira cirurgia, eu tive um sangramento durante 8 meses, onde as minhas crises não acabam com o uso de medicações. E, assim, eu tenho procurado, assim, me alimentar melhor, tirar o uso de farinha branca para reduzir as dores, atividades físicas também é muito importante, mas mesmo assim as minhas dores não terminam. E, doutor Patrick, como que procede nesses termos quando você acaba de fazer? Eu vou só apresentar o Dr. Patrick rapidinho. O Dr. Patrick é médico ginecologista da diretoria da SPE, membro da Comissão Nacional de Endometriose da FEBRASGO, tem doutorado pela USP e trabalha no setor de endometriose do HCM USP e do Hospital Sírio-Libanês. Ele é fundador do Instituto Vivendo. Boa noite, Dr. Patrick. Boa noite, gente. Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Acho que é sempre muito importante a gente poder falar e levar informações de qualidade sobre esse tema. Uma doença tão prevalente, a gente estima que no Brasil já temos mais de 7 milhões de mulheres, né? Quase 8, na verdade, pelas estimativas atuais. E, além disso, no mundo, a gente tem mais de 190 milhões de mulheres, né? As últimas estimativas são em torno de 96 milhões de mulheres no mundo. É muita gente, né? Então, sem dúvida alguma, é uma doença que afeta muita gente que a gente precisa cuidar de pessoas, né? Conscientizar com informações de qualidade, conscientizar sobre o que é importante, o que é a doença, quais são as sintomatologias da doença, como se faz o diagnóstico, como deve ser feito o tratamento. Então, é sempre um prazer participar disso e fico muito feliz de estar aqui com vocês, a gente poder ter esse bate-papo e a gente esclarecer algumas dúvidas, sem dúvida alguma. E, Bianca, você queria fazer uma pergunta, né? Sim. Como eu tive esse sangramento constante e as cólicas não param, como que procede? Bianca, é difícil chegar e falar propriamente do seu caso. Eu nem posso fazer isso, ainda mais em público. Então, assim, eu precisaria conversar com você presencialmente, numa consulta ou num teleatendimento, enfim, pegar uma pessoa propriamente dita, ver seus exames, ver medicações que você está utilizando, e aí sim traçar um plano de tratamento para você. Eu não posso chegar e falar, olha, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo assim. Então, isso, infelizmente, aqui eu não consigo. Mas existem diversas maneiras de se tratar dor, de se tratar sangramento, que a gente pode lançar mão. Então, assim, eu sei que você já está usando algumas medicações, existem outras alternativas para se tentar fazer um controle mais adequado, e acho que isso é o mais importante. Então, assim, a gente
tem diversas alternativas, tanto de medicações para dor, tanto de mudar alguns hábitos para melhorar também dores, tá bom? Para melhorar sangramento. Eu sei que você citou aí alguns hábitos nutricionais, que você faz fisioterapia, então tudo isso faz parte. E é justamente esse bate-papo entre a equipe multidisciplinar, ver o que está sendo utilizado para você, e lógico, sempre dando ouvidos às pacientes, né, ouvindo o que você está sentindo e tal, porque a gente vai traçar o tratamento. Então, uma das coisas até que a gente estava... Outro dia eu dei uma aula para o México, e a gente estava falando sobre tratamento multidisciplinar, e uma das coisas que eu levei é que, assim, quando a gente pega a maior parte da literatura mundial que fala sobre guidelines e tal, uma das maiores falhas, dos problemas de terem tantas disparidades entre as diversas sociedades é não pegar a informação da paciente. Então, ouvir a paciente falando, olha, isso melhorou, isso não melhorou, isso aqui me dá muito efeito colateral, isso não dá. Então, isso pode ser muito útil para a gente traçar estratégias, né? Então, acho que é muito, muito importante dar cada vez mais voz às pacientes para que a gente possa traçar estratégias adequadas e aí sim a gente construir um guideline interessante para tratamento. Mas, infelizmente, o seu caso em específico, eu não posso chegar aqui e opinar. Isso o CRM não permite, isso eu estaria infringindo algumas normas éticas do CRM, não dá. Doutor, e essa questão do diagnóstico de endometriose, como que ele acontece? Quais são os passos que tem que chegar para poder falar, sim, é endometriose? O primeiro passo, sem dúvida alguma, é ouvir a paciente, né? É muito comum, quando eu vou ensinar, dar aula, enfim, a gente ouvir a paciente, eu ensinar um método mnemônico com alguns sintomas das pacientes. Então, a primeira coisa, sem dúvida alguma, é ouvir paciente. Existem alguns sintomas típicos, na imensa maioria, sintomas dolorosos, né? Então, cólica menstrual, dor no ato sexual, eventualmente dificuldade para urinar, para evacuar, dificuldade para engravidar, tá? Então, existem sintomas que são muito, muito típicos de pacientes com endometriose e que a gente precisa ouvir. Então, assim, e existem sintomas atípicos, né? Porque existem localizações atípicas. Então, a principal suspeita vai acontecer ouvindo a paciente. Então, aí vai uma crítica, por exemplo, ao método hoje que a gente tem de sistema de saúde baseado em seguro-saúde, em que, infelizmente, a remuneração por consulta acaba sendo baixa e que muitos colegas fazem consultas 4, 5, 6, 7 consultas por hora. Eu lembro quando eu comecei a clinicar, quando eu estava saindo da residência, fui trabalhar num ambulatório de um determinado seguro-saúde, em que eu tinha 6 consultas por hora, com direito ao encaixe, ou seja, eu não tinha nem 10 minutos por paciente. Você imagina que com isso eu consigo ouvir a paciente? Não. Eu consigo examinar a paciente? Não. Então, acho que esse é um grande, grande problema. Hoje em dia, eu só tenho na minha clínica privada em que eu posso dispor do tempo necessário em que eu vou ouvir a paciente e vou examinar a paciente e a gente consegue dar todas as explicações necessárias. Então, acho que isso é o principal. O raciocínio todo do diagnóstico de endometriose vai começar ouvindo a paciente. A paciente chega aqui no consultório, ela vai falar toda a sintomatologia dela, o que está incomodando ela, do jeito dela. Eu não preciso de termos técnicos, eu quero que a paciente me fale exatamente o que ela sente do jeito dela. A partir daí, se tiver ainda alguma dúvida, aí sim eu vou perguntar algumas coisas em termos técnicos médicos para me ajudar no raciocínio. Partindo daí, vou para a salinha do lado aqui, que é a sala do exame físico, e aí eu vou examinar a paciente, e o exame físico vai me dizer muitas informações também. Então, assim, o diagnóstico da endometriose, na sua imensa maioria das vezes, vai com aquela premissa básica da medicina, né? A clínica é soberana sempre. Então, ouvir paciente, examinar a paciente, pôr a mão na paciente, a gente consegue fazer o diagnóstico na imensa maioria das vezes, a suspeição diagnóstica, pelo menos. E aí, só depois disso que eu vou pensar em exames auxiliares para me ajudar a fazer um mapeamento daquela endometriose. Mas, assim, hoje mesmo saíram pacientes daqui que eu tenho praticamente certeza de que tem endometriose
Eu pedi exames e, a partir daí, eu vou fazer um raciocínio com esses exames para propor qual que é o melhor tratamento para ela. Uhum. Doutor, eu tenho ouvido muito, assim, feito algumas entrevistas de pacientes que falam que fazem diversos exames e não encontram e vão descobrir que é endometriose quando ela está num estágio mais profundo. Por que isso acontece? Bom, primeiro porque, assim, quais são os exames adequados para se fazer o diagnóstico de endometriose? Então, são dois. Ou a ressonância magnética ou a ultrassonografia com preparo intestinal. Né? Os dois são capazes de fazer um mapeamento da endometriose. O mais importante, não é, infelizmente, assim como não é qualquer ginecologista que sabe lidar com endometriose, não é qualquer radiologista que sabe lidar com endometriose. Então, a gente depende que o exame seja realizado por um radiologista especialista em endometriose. Eu já peguei mais de uma vez paciente que chega, mas eu já fiz um mapeamento de endometriose, me traz aqui no consultório, e aí eu olho e eu não conheço aquele radiologista. E eu sempre falo, olha, eu não conheço o seu radiologista. Pode ser que ele seja excelente e tenha feito o exame perfeito. Mas eu, Patrick, eu não me sinto confortável a traçar uma conduta, seja ela clínica ou cirúrgica, baseado num exame de alguém que eu não conheço. Então, eu sou chato. Eu dou uma lista de médicos, radiologistas que eu confio, falo em quais laboratórios eles atendem e eu vou pedir para a paciente fazer, seja ultrassom, seja a ressonância, em um desses laboratórios com um desses médicos radiologistas, para que aí sim eu consiga ter um diagnóstico de certeza. Eu sei que com esses médicos radiologistas, eu tenho uma acurácia altíssima, então eles acertam sempre. Eu vou lá operar, eu encontro exatamente aquilo que está descrito no laudo. Em compensação, eu já peguei, não uma, nem duas, nem três, diversas vezes, exames de ultrassom e ressonância que falavam que não tinham nada de endometriose e que quando repetiu com um dos radiologistas que eu confio, mostrou que tinha bastante endometriose e que quando eu operei estava completamente confirmado aquilo. Então, o grande problema de vários pacientes falarem que fizeram diversos exames e que não encontraram nada é que, na maioria das vezes, essas pacientes fizeram com radiologistas que não estão habituados a mexer com endometriose. Uhum. Bianca, esse processo do diagnóstico, como é que ele foi para você? Você disse que você fez uma cirurgia de barriga aberta e aí acabaram descobrindo. Como foi a sua reação? Como você absorveu isso? No início eu não aceitava, né? Eu saí sem chão, porque eu sempre tive muitas cólicas. Sempre questionei, mas sempre fazia exame, nunca dava nada. E depois dessa cirurgia de barriga aberta, que eu fiz a ressonância, que ainda continuou apresentando os focos, aí eu tive que submeter a mais 2 vídeos, né? A última ressonância que eu fiz não apresentou focos, mas, porém, me deixou sequelas. Aonde essas sequelas me dão dores. Mas até eu aceitar a dor, eu aceitar a doença, eu tive que trabalhar muito a minha mente. Porque a endometriose, ela afeta a sua mente, o seu físico, a tua alma. Ela, praticamente assim, ela destrói você por dentro por conta das dores, né? Você fica incapacitada de fazer suas atividades se você não tiver a base de medicações. Para mim, hoje eu aceito melhor. Hoje eu sempre assim mentalizo assim, nunca perco a esperança. Sempre eu vou melhorar. Eu procuro assim alguma resposta. Estou sempre procurando uma resposta dessa doença. Eu sempre faço essa pergunta: a endometriose tem cura? Se as dores têm cura? Né? Eu sempre faço essa pergunta, porque você vive uma vida de dor dia e após noite. Será que tem cura? Bom, se eu posso opinar, é uma pergunta bastante difícil de ser respondida. Então, a gente precisa entender duas coisas. O que é cura? Cura é ficar livre da doença, ou cura é recuperar a sua qualidade de vida? Então, assim, se a gente falar que cura é recuperar a sua qualidade de vida, sim, endometriose tem cura.
A gente consegue, sim, na imensa maioria das pacientes, se a gente pensar num tratamento multidisciplinar, a gente consegue devolver qualidade de vida e, como você muito bem disse, a endometriose não afeta só a dor, ela vai afetar a ansiedade, depressão, angústia, o seu ritmo de trabalho, se for uma mulher mais nova, o estudo, né? Então, o próprio relacionamento. Então, quando a gente fala em tratamento multidisciplinar, eu não estou falando só o ginecologista, estou falando ginecologista, fisioterapeuta, nutricionista, o psicólogo, o psiquiatra, né, o profissional da dor. Então, a gente está falando de uma equipe realmente multidisciplinar, né? Então, a gente, usando de todas as ferramentas que essa equipe dispõe, a gente consegue devolver qualidade de vida para essas pacientes, sim. E aí, se a gente pensar, a endometriose tem cura, e cura é ficar livre de doença? Depende. Depende do quê? Depende da equipe, depende do que for proposto de tratamento. O tratamento clínico, ele não vai diminuir a doença. O tratamento clínico serve para melhorar a qualidade de vida da paciente. Então, quando a gente não indica uma cirurgia, a gente vai propor um tratamento clínico que a gente vai objetivar melhorar a qualidade de vida daquela paciente, ou então tentar fazer com que ela consiga engravidar, uma fertilização in vitro, ou um tratamento de complexidade, ou tentar controlar a dor, enfim. Esse é o objetivo do tratamento clínico. Mas, quando eu penso no tratamento cirúrgico, a gente tem que ter em mente uma coisa chamada one-shot surgery. É um termo em inglês que fala cirurgia de um tiro só. A cirurgia de um tiro só é uma cirurgia em que a gente entra para tirar toda a doença na primeira cirurgia. Isso é o preconizado, né? Então, a gente não pode entrar e deixar a doença para trás. Isso é uma coisa que, infelizmente, acontece demais. Eu recebo sempre, assim, todo dia, praticamente, eu recebo alguma paciente que já foi operada por uma outra equipe em que foi deixada doença. Quando você assiste a cirurgia, você vê que foi deixada doença, né? Então, isso é uma coisa que não pode acontecer. Porque aí é diferente recidiva de persistência de doença, né? Então, a gente vê que as equipes que ressecam a doença por completo têm taxas de recidiva muito baixas. Então, a gente hoje, graças a Deus, a gente tem boas equipes, não só em São Paulo, mas no Rio, a gente tem boas equipes em Minas, a gente tem boas equipes no Nordeste, a gente tem excelente equipe no Pará, por exemplo. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem excelentes equipes espalhadas pelo Brasil inteiro. Tem todo o estado? Tem toda a cidade? Não, não tem. Tá? Mas a gente tem em todas as regiões, pelo menos, né? Então, isso já é uma coisa muito interessante, porque há um passado não muito distante, a gente tinha só em São Paulo. Depois teve no Rio, né? Então, graças a Deus, a gente está conseguindo formar cada vez mais cirurgiões habilitados a fazer uma cirurgia completa, e essas cirurgias completas têm baixos índices de recidiva. Então, a gente consegue uma cura, uma boa para as pacientes, né? Uma equipe tem índice melhor que a outra, ok, tem, mas, de modo geral, as equipes que fazem a cirurgia bem preconizada, com a ressecção de todos os focos de endometriose, essas equipes têm bons resultados com baixas taxas de recidiva, então com alto índice de cura, tá? Mas, apesar disso, a gente vai continuar monitorando, né? Então, assim, a gente ainda considera a endometriose uma doença crônica, principalmente baseado no que a literatura nos diz. A literatura avaliou muitos trabalhos díspares, sim, concordo, em que várias técnicas cirúrgicas diferentes foram utilizadas e por isso as taxas recidivas são muito díspares no mundo inteiro, mas a literatura nos diz que existe recidiva. Então, por isso, a gente tem que levar em consideração, se a gente leva em consideração medicina baseada em evidências, a gente vê que a gente precisa continuar acompanhando essas pacientes. Mas, por exemplo, eu tenho a minha clínica aqui desde 2007, né? Então, já são mais de 10 anos fazendo endometriose, em que a gente já continua acompanhando essas pacientes operadas e que a gente vê que essas pacientes têm baixos índices de recidiva, graças a Deus, né? Acontece? É zero? Não, não é zero. Infelizmente, existe uma paciente ou outra que tem uma recidiva e que a gente precisa reabordar.
Sim. Eventualmente a gente só vai acompanhar? Sim. Então, a alma do negócio é a individualização, a gente tratar aquela paciente, não tratar a endometriose. Eu preciso tratar aquela paciente, ver quais são os sintomas, quais são os anseios, e aí sim propor a terapêutica para ela. Doutor, como é que é feito esse acompanhamento depois que a paciente já passou por uma cirurgia? Ele é para sempre? Quais são os exames que são feitos? Então, a gente considera a doença como uma doença crônica, né? Então, existem alguns protocolos, protocolo que nós, SBE, utilizamos, então, o presidente da SBE e os membros do SBE é algo semestral, por 3 anos, e depois anual. Por quanto tempo anual? Aí é um bom X, né? A maior parte dos trabalhos acompanharam as pacientes até 5 ou até 10 anos após, né? Então, eu recomendo que pelo menos até 10 anos seja feito anualmente o acompanhamento. Qual o exame? E aí, qual o exame vai ser? Ou a ressonância ou o ultrassom por preparo intestinal. Qual que é melhor? Depende. A gente sabe que no Rio é melhor a ressonância. Aqui em São Paulo é melhor o ultrassom por preparo. Então, depende muito da expertise do radiologista, né? Então, isso depende. Então, não tem qual que é o melhor. Depende do radiologista. O radiologista é mais treinado com ultrassom, faça ultrassom. Ele é mais treinado com ressonância, faça ressonância. Mas uma coisa que é muito, muito importante é que seja o mesmo radiologista que pré-operatório e faça o pós. E por quê? Porque se eu faço um corte na pele, eu vou ter uma cicatriz. Se eu faço um corte lá dentro, eu também vou ter uma cicatriz. Então, uma ressonância de uma paciente que foi operada por endometriose, um ultrassom de uma paciente que foi operada por endometriose, não é igual a um exame de uma mulher que nunca teve doença nenhuma. Por quê? Porque vai sobrar uma cicatriz lá dentro, né? Essa cicatriz pode confundir o radiologista dizendo que é uma recidiva de endometriose, e que muitas vezes não é. Isso que é muito importante que seja o mesmo radiologista que fez o diagnóstico pré-operatório que faça o acompanhamento pós-operatório. Uhum. Bom, a gente está com algumas perguntas aqui, eu vou colocar a primeira aqui na tela. A Vanessa de Souza pergunta o seguinte: a endometriose é uma doença autoimune. Os medicamentos existentes para o tratamento são somente sintéticos ou tem algum medicamento biológico em fase de estudo? Então, infelizmente são todos sintéticos, né? Não existe nenhum medicamento biológico, tá? Então, mesmo os medicamentos hormonais que são utilizados, quando se fala em hormônios bioidênticos, o termo bioidêntico é um termo de marketing, tá? Ele não deixa de ser um hormônio sintético, com características semelhantes ao hormônio naturalmente produzido pela mulher ou pelo homem que usa a testosterona. Então, mesmo os hormônios bioidênticos, eles são hormônios sintéticos. Uhum. Bom, tem mais uma pergunta aqui da Vanderline Braga. Tive em 2017 endometriose severa, retirei os 2 ovários, a trompa e uma parte do útero. Depois de um tempo, voltei a sentir dores semelhantes a cólicas e sangro às vezes, dificuldade ao evacuar e urinar quando a crise vem a crise de dores. O senhor acha que a endometriose voltou? Vanderlane, na verdade, eu acho que a sua endometriose nunca foi embora, infelizmente. O tratamento de endometriose não é tirar ovário e útero. Não é tirar ovário e útero. O tratamento de endometriose é tirar a endometriose, tá? Então, isso é uma coisa que a gente briga e teima. Por que eu vou tirar o útero se a doença é doença fora do útero? Não tem cabimento. A gente só vai tirar o útero quando tiver uma doença uterina, tá? E mesmo assim, nas doenças uterinas não são em todas que eu vou tirar o útero. Então, assim, tem o mioma, a maior parte dos miomas são tratados clinicamente. Eu tenho adenomiose, a maior parte da adenomiose eu vou tratar clinicamente. Então, assim, eu só tiro o útero em situações específicas de doenças uterinas, tá? Então, tratar a endometriose é tirar a endometriose. Além disso, eu não sei quantos anos a Vanderlane tem, ela tirou os 2 ovários. Isso é causar uma menopausa, pela foto é uma paciente jovem, né? Então, é uma coisa que é descabida. A gente só vai tirar, por exemplo, tem endometriose do ovário. Eu vou tirar a endometriose do ovário. São poucos os casos, tá? Não vou dizer que é nunca, que eu preciso tirar o ovário. Mas na imensa maioria dos casos, eu consigo tirar a endometriose do ovário e manter o ovário lá. Então, a gente sempre tem isso. Tratamento cirúrgico de endometriose
é tirar a endometriose, não é tirar óvulos. Uhum. E mais uma pergunta aqui da Alcelene Rodrigues. Doutor, o remédio pregabalina ajuda para pacientes com endometriose profunda? Então, a pregabalina é um dos medicamentos mais utilizados para controle de dor, tá bom? Não é para controle de endometriose, é para controle de dor, tá? Então, não é para toda paciente que vai ser usado pregabalina. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Tá? A gente utiliza a pregabalina via oral, por supositório, tá? Supositório é uma estratégia super interessante que às vezes as pessoas têm preconceitos. Eu mesmo aprendi isso com uma colega minha, que é a especialista em dor. Falou, pá, por que você não utiliza isso por via de supositório, né? Manda manipular o pregabalina junto com um anti-inflamatório e usa por via anal. Tem um efeito super bom, porque vai ter um efeito local lá na pele. Mas é para todo mundo? De jeito nenhum, né? Então, sempre tem que pensar isso em individualização. E a pregabalina está tratando o sintoma, não está tratando a endometriose. Uhum. E mais uma pergunta do Eduardo Gomes. Por que tem tantos médicos que não sabem lidar com a endometriose? É uma doença rara? Então, vamos lá. Primeiro que a endometriose, acho que a gente falou bastante aqui, a quantidade de mulheres que são acometidas no mundo. Então, não é uma doença rara, né? Tem muitas mulheres que são acometidas pela doença. Mas por que tantos médicos não sabem lidar? Por mais que exista na formação do ginecologista geral o tópico endometriose, para eu me tornar um especialista em endometriose, eu não fiz só ginecologia, né? Então, eu fiz ginecologia, depois eu fui fazer a especialização em laparoscopia, depois eu fui fazer a especialização em endometriose. Mesmo assim, eu não estava ainda habilitado, eu fui para o exterior, fiz diversos cursos na França, na Itália, na Alemanha. Então, assim, a formação de um médico que realmente sabe mexer com endometriose é uma formação bastante complexa. Hoje, a gente sabe fazer cirurgia de endometriose, mas é muito mais fácil eu operar um câncer pélvico do que operar uma endometriose. A cirurgia de endometriose é a cirurgia mais complexa que existe na pelve. Então, é uma cirurgia bastante difícil. Então, isso que é uma briga nossa. A gente não precisa ter médicos que saibam tratar em toda a esquina. Não. A gente precisa ter em toda a cidade, ou talvez, pelo menos em todos os estados, sim. Mas a gente precisa que todo ginecologista desconfie da doença. Acho que isso é o mais importante, né? A endometriose é uma doença que exige uma estrutura hospitalar complexa. E a gente sabe que isso não é viável a gente manter em todas as cidades brasileiras. Mas a gente sabe que essa estrutura hospitalar existe em todas as capitais brasileiras. Então, se a gente tivesse um centro de endometriose em cada uma das capitais, já seria muita coisa, né? E se a gente tiver ginecologista geral desconfiando da doença, putz, aquela paciente tem dor. Essa dor está comprometendo muito a qualidade de vida. Ela não consegue trabalhar, não consegue estudar, fica acamada, não consegue ter relação com o marido. Isso não é normal. É isso que a gente tem que levar de informação. E o ginecologista fala, putz, isso não é normal. Cara, eu acho que pode ser endometriose. Eu não sei exatamente como faz o diagnóstico, eu não sei exatamente como tratar. Putz, mas tem um centro de endometriose em Campo Grande, em Belém, em Roraima, enfim, no seu estado. Eu vou encaminhar essa paciente para lá. E aí a gente vai ter diversos centros que vão dar conta de fazer esses tratamentos. Porque hoje, por exemplo, a gente lá no HC, a gente recebe paciente do Brasil inteiro, né? Eu, na minha clínica privada, recebo os pacientes do Brasil inteiro. Então, às vezes a gente não consegue dar vazão a tanta demanda, né? A nossa agenda fica longe porque a gente tem um paciente para ter que lidar. Então, acho que isso é o mais importante. Mais ginecologistas que suspeitem, que a gente não tenha um diagnóstico tão postergado e que a gente tenha mais centros especializados distribuídos por todo o país. Acho que com isso a gente vai ter um atendimento muito mais completo. Uhum. Eu tô com mais uma pergunta aqui que foi enviada antes, aí eu vou ler, que eu não vou conseguir colocar na tela. Mas é o seguinte: o nome da pessoa que perguntou é Beatriz Nívia. Ela pergunta como funciona a classificação da endometriose e se é possível engravidar usando Pietra ED. Tá. Existem diversas classificações, tá bom? A classificação mais utilizada da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, de 1986. Uma classificação, quando você fala em
endometriose grau 1, 2, 3 ou 4, é essa classificação. É uma classificação extremamente equivocada, tá bom? Então, é uma classificação, vou ser muito honesto, que não serve para nada, tá? Diversas outras classificações tentaram ser realizadas. A classificação que mais se aproxima do que realmente a gente encontra em cirurgia, tudo, é uma classificação europeia chamada ENSIA, que é uma classificação difícil de eu conseguir explicar aqui para vocês, eu teria que mostrar todo um quadro, mas que ela não é adotada em todas as regiões, tá? Então, é isso que acontece em relação à classificação. Existe muita disparidade ainda. Os Estados Unidos tomaram a frente com essa classificação, mas os Estados Unidos ficaram muito para trás no tratamento, tanto clínico quanto cirúrgico, tanto que hoje em dia o grande exemplo de tratamento da endometriose é Brasil e Europa, né? Então, a gente vê que em qualquer congresso no mundo inteiro, a gente sempre vai ter cirurgiões brasileiros. Com relação ao Pietre-D, o Pietre-D ele é o Dienogest, tá bom? O Dienogest, por mais que não conste em bula como sendo anticoncepcional, na bula americana consta, tá bom? Então, é que o Dienogest foi lançado no Brasil como uma medicação para controle da endometriose, mas ele também é um anticoncepcional, tá? Então, para quem está querendo engravidar, você não vai usar anticoncepcional. Então, não, o Pietre-D não vai funcionar adequadamente para quem está querendo engravidar. Tem que ser utilizada alguma outra estratégia. Uhum. Bianca, você tem mais alguma pergunta sobre o assunto? Oi, não. Doutor, eu ia te perguntar o seguinte, essa semana eu fui escrever uma matéria sobre endometriose e aí eu fui realizar uma pesquisa aqui no Google normal e eu percebi que mesmo no site do Ministério da Saúde, que é onde eu busco a maior parte dessa questão de doenças de saúde, não tem uma página específica sobre endometriose. Mesmo eu, antes de entrar na ONG, eu percebia que eu não sabia direito o que era a doença, confundia com a SOP, né, que é a síndrome do ovário policístico. Por que você acha que ainda falta tanta informação sobre isso aqui no Brasil? Então, na verdade, algumas ações estão sendo realizadas com relação ao pessoal do governo, tanto estadual, municipal, federal. A gente teve agora, esse ano, a primeira vez que a gente conseguiu ter a Semana Nacional de Endometriose e o Dia Nacional de Endometriose, né? Então, com as deputadas nos ajudando em relação a isso. A gente vê também algumas ONGs, né, encabeçadas por pacientes que têm atuado firmemente em relação a isso. E, atualmente, a SBE, que é a Associação Brasileira de Endometriose, também está fazendo uma pressão bastante grande em relação ao Ministério da Saúde e a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia também. Mas, por muitos anos, ela foi colocada em escanteio, né? Como eu te disse, infelizmente, serviços públicos especializados em endometriose são muito poucos, né? Quando eu falei aqui para vocês que a gente tem serviços em várias localidades do Brasil que tratam adequadamente endometriose, na sua imensa maioria são serviços privados, né? Então, serviços públicos que tratam adequadamente são poucos no Brasil inteiro. E isso acaba trazendo não aparece tanto para o Ministério da Saúde, né? Então, por isso que não existe uma estatística adequada, não tem uma notificação adequada disso. Então, a gente precisa ter secretários de saúde, ministros de saúde que se interessem pelo tema e cabe a nós, médicos e pacientes, levarmos isso e fazermos essa força, esse lobby para que a gente consiga ser ouvido e a partir daí a gente consiga ter estatísticas mais adequadas. Mas, infelizmente, o SUS não tem uma notificação e um segmento adequado, né? São poucos os serviços. Doutor, no caso, a mulher, por exemplo, ela vai a um serviço, ela acredita que tem esse diagnóstico, ela sente muita dor, mas ela não consegue ser diagnosticada adequadamente, de acordo com o que ela precisa. O que ela pode fazer? Olha, hoje, graças a Deus, as mídias sociais nos ajudam muito a encontrar especialistas, né? Mas, assim, a gente tem especialistas que se dizem especialistas, então, e não são. E tem especialistas que realmente são. Como descobrir isso? É difícil isso, né? É complexo isso, porque
eu posso chegar lá no Instagram, falar que eu operei 10 milhões de cirurgias, enfim, que eu tirei tantas lesões de endometriose do corpo de uma mulher e eu não ser especialista. Então, uma coisa interessante é pesquisar o médico, né? Como pesquisar o médico? O site do CRM, e é fácil, você entra no site do CRM, você coloca busque o médico, tem um cantinho lá que busque o médico. Você coloca o nome completo do médico, você consegue encontrar o médico e você consegue ver as especializações. Então, primeira coisa, para um médico ser especialista em endometriose, ele, no mínimo, tem que ser especialista também em laparoscopia. Tá? Uhum. Quando o médico é especialista, vai estar lá registrado no site do CRM. É obrigatório que a gente leve esse título para o CRM e fique exposto lá. Então, se você jogar lá no CRM de São Paulo meu nome, você vai conseguir entrar lá e vai ver que eu sou especialista em ginecologia e sou especialista em laparoscopia. Então, esse é o primeiro passo, tá bom? Infelizmente, não existe ainda no Brasil, nem no mundo está começando agora, uma certificação para avaliar se aquele médico realmente é especialista ou não, tá? Então, é algo que existe em andamento, mas não existe ainda um modelo formatado, né? Diversas vezes já pediram para a gente na SBE a gente colocar uma lista de médicos recomendados, né? Nós da SBE, infelizmente, não podemos fazer essa lista a partir do momento que não exista um critério de avaliação para ver se aquele médico é ou não especialista, tá? Uhum. Então, é bastante complexo, tá? Como que aquela mulher vai conseguir chegar no médico especialista? Infelizmente, acho que a melhor maneira disso é ouvir outras pacientes. Tá? Putz, essa paciente foi tratada com fulano me tratou super bem, eu fiquei bem, não tive recidiva, tal. Isso é uma maneira muito, muito interessante. As ONGs de endometriose são muito, muito fortes, né? Eu vejo, tem um grupo no Facebook chamado Nancy, não sei se vocês conhecem a Nancy é uma americana, uma enfermeira, ela tem mais de 500 mil seguidores, né, no mundo inteiro. Olha a força dela, né? E ela é uma exportadora de endometriose, né? Então, a gente vê que os grupos formados por pacientes são muito, muito fortes. E esses grupos só se formaram justamente pela falta de um critério que a gente tenha objetivo de dizer essa mulher, este cirurgião, esse médico é bom ou ele não é bom, né? Então, aqui no Brasil, então o que eu recomendo hoje? Pelo menos pesquise no site do CRM e veja se aquele médico é especialista em laparoscopia, primeira coisa. Se ele não for, infelizmente, ele não é especialista em endometriose, tá? Então, essa é a primeira coisa. Segundo, ouvir outras opiniões. Tente buscar o máximo de opiniões possíveis acerca daquela pessoa, tá? Não acredite só no ver um post no Instagram, tá? Tente buscar o máximo de opiniões daquela pessoa. Uhum. Ô, Bianca, essa questão, como é que foi para você? Você já conseguiu achar um médico que te tratou de início? Você precisou procurar muita recomendação? Como é que foi? Então, no início, não. Eu já passei por vários estados, né, à procura. Eu estou tratando há 3 anos. Eu consegui achar um especialista na capital do Rio. Mas, assim, eu não estou tendo sucesso, né? Ainda continuo. Apesar que meus focos não apareceram, graças a Deus, mas as dores são muito constantes, né? E me preocupa muito, porque cada dia ele vai piorando, né? Que assim, você não tem mais para onde recorrer. O que fazer? Qual remédio próximo que eu vou ter que tomar? Eu não sei se, além dessas medicações que a gente tem no Brasil, se tem outras medicações que façam outros efeitos, não sei. Tem. Uhum. Uma medicação interessante que está chegando no Brasil agora, pelo menos na ginecologia, já é utilizado em outras áreas aqui no Brasil, mas na ginecologia começou esse ano e que já tem uma experiência interessante no resto do mundo para tratamento de dor crônica, não propriamente de dor para endometriose, mas tratamento de dor crônica, é a cannabis medicinal. Né, quando a gente fala de cannabis, às vezes as pessoas ficam receosas. Putz, mas eu vou fumar maconha, né? Eu vou ter barato e tal.
sempre quando eu toco esse assunto com uma paciente, existe um pré-conceito, né? E a cannabis tem diversos estudos mostrando a efetividade no tratamento de dor crônica. Então, se tem muita efetividade para dor crônica, por que não para dor crônica pélvica, né? Então, é uma das coisas que a gente tem utilizado atualmente, sim, há pouco tempo, confesso, mas a gente tem utilizado e com bons resultados, tá? Então, talvez seja uma estratégia para muitas mulheres. Mas, assim, a gente precisa de maior formação de ginecologistas, porque no Brasil começou com neurologistas e psiquiatras, porque também é utilizada para transtornos de ansiedade, para depressão. E por isso pode ser uma medicação muito interessante, porque poderia tratar ao mesmo tempo a ansiedade, a depressão da paciente e a dor crônica dela, né? E então, assim, ainda a gente depende de mais resultados na ginecologia, mas eu vejo com bons olhos esses resultados, sim, o que a gente tem tido, o que a gente tem lido, o que a gente tem conversado com outros colegas, eu acho que pode ser uma boa medicação, sim. Doutor, as mulheres que frequentam o seu consultório, a maioria, tipo, já passou por outros médicos, outros consultórios e sente essa dificuldade de ter o diagnóstico ou é mais tranquilo aí no seu consultório em específico? Não, eu tenho muita paciente que já foi operada e que eu tenho paciente já... O meu recorde foi uma paciente que foram 8 cirurgias antes de eu operá-la. Eu fui o 9º médico a operá-la e, graças a Deus, hoje já tem mais de 1 ano da cirurgia e ela não tem nada, não tem dor, tá bem. Então, eu operei já muita paciente que já foi operada previamente. E tem muita paciente que demora a ter o diagnóstico. Demora a ter o diagnóstico por muito do que a gente falou aqui, porque os médicos não valorizaram os sintomas dela, porque falaram, sua mãe tinha cólica, você vai ter cólica, sua avó tinha cólica, você vai ter cólica, né? E infelizmente isso existe ainda, né? Falar que cólica é normal, e não é, né? Uma cólica é que você toma um Buscopan e que fica bem, beleza, é uma coisa ok. Mas uma cólica que você fica acamada, olha a Bianca como ela relata aqui pra gente, o quanto está interferindo na vida dela, isso não é normal, né? Não pode ser deixado de lado, ser menosprezado. Então, infelizmente, existem muitas pacientes ainda que foram menosprezadas por anos e que têm esse diagnóstico retardado por causa disso. Uhum. Agora, uma pergunta para os dois. Vocês acreditam que essa dificuldade em chegar ao diagnóstico tem relação ainda com o machismo, com essa questão de mas é apenas dor, mas você não tá sentindo isso, tipo, não tem como ser isso. Assim, como mulher, eu sinto isso também. Eu deixo a Bianca falar primeiro. Sim, também passo por muita discriminação, né? Por conta da dor. As pessoas acham que aquela dor que você sente é uma dorzinha qualquer, é uma doença qualquer, que você está fazendo, como é que eu vou falar assim? Como você está fazendo de pobre, coitada, que você não está sentindo aquela dor toda. E não é bem assim. A dor é real, a dor ela existe. Ela existe tanto que te incomoda até para você dar um passo para frente, para você colocar o pé no chão. É difícil. Quando eu passo minhas dores em claro, eu boto o pé para poder ir trabalhar, como que é sacrificante. Às vezes você não consegue nem assim raciocinar no que você está fazendo, sabe? E as pessoas olham para você e acham que não, como assim, não tivesse nada acontecendo. E tá vendo que você tá chorando de dor. É muito assim, difícil lidar. Se você não tiver o apoio de um profissional, da sua família, você desaba, você perde a cabeça. Uhum. Vamos ser bastante honestos, a gente vive numa sociedade machista ainda, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Tá? É uma sociedade machista. É uma sociedade machista e é uma sociedade racista também, né? A gente vê que existem ainda muitos defeitos que são tenta se acobertar, mas que existem. Então, assim, é muito comum existir um assédio moral meio que encoberto por um chefe exigindo alguma coisa daquela mulher
e que ele não valoriza que ela está sentindo dor e tudo mais. Então, isso existe. Né? Existe um assédio moral por parte de um marido, de um companheiro, né? De um pai. Infelizmente existe. Que fala que aquela filha lá está deitada na cama, morrendo de dor, que não foi na escola e que é frescura dela. Não existe. Infelizmente existe, sim, e isso pode ajudar no retardo do diagnóstico, sem dúvida alguma. Uhum. Existe isso, e por isso a gente precisa conscientizar o maior número de pessoas. Quanto mais pessoas souberem sobre isso, né, por mais que a gente tenha muitas mulheres acometidas pela doença, a gente tem poucas pessoas sabendo sobre a doença. Tem muitas mulheres portadoras de endometriose que não sabem. Né? Uma coisa interessante, tem um estudo que foi, tem acho que 4 ou 5 anos esse estudo, falando sobre gastos de endometriose. Né? E os gastos da doença endometriose, eles se equiparam aos gastos com a doença diabetes. E aí eu pergunto, se eu falar em qualquer esquina, se eu falar com o porteiro do meu prédio, se eu falar com o faxineiro do meu prédio, todos eles sabem o que é diabetes, ou pelo menos já ouviram falar. Né? Então, uma doença que tem um impacto econômico tão grande também, e que acomete tantas mulheres, deveria ser mais conhecida. Né? Então, quanto mais pessoas nós conseguirmos conscientizar e fazermos saber sobre essa doença, menos difícil vai ser a gente tratar essas mulheres, a gente fazer os diagnósticos e mais precoce, um tratamento mais precoce. Uhum. Bom, a gente está chegando perto do nosso tempo. Eu vou só entrar com mais 2 perguntas aqui que chegaram e aí a gente vai encerrar, assim, só avisando aqui. Essa pergunta aqui, que acho que é da Nívia Nascimento, né? Há 5 anos eu retirei o útero e o colo, tinha focos nas trompas, ovários, minhas trompas estavam obstruídas, continuo com fortes dores no pé da barriga. Às vezes tenho cólicas tão fortes que quase desmaio. Já fiz urografia, tomografia, abdômen total e não consigo identificar o que é. Qual é o próximo passo? Estou com endometriose nos ovários. Bom, é muito semelhante ao... Eu esqueci o nome daquela outra lá que a gente respondeu a pergunta. Tratamento de endometriose não é tirar o útero. Tá? Uhum. Tratamento de endometriose é tirar a endometriose. Né? Então, há 5 anos ela retirou o útero. Se ela não tivesse doença uterina, ela não tinha que ter retirado o útero. Tratamento de endometriose é tratar a endometriose. Ela mesma falou aqui, estou com endometriomas nos ovários. O endometrioma é endometriose no ovário. O endometrioma ele é um marcador de doença profunda. Tá? Então, mais de 80% das mulheres que têm endometrioma, elas têm endometriose em outros locais. Tá? Então, eu apostaria que a Nívia tem ainda muita endometriose na pelve e que não foi tratada. Uhum. E aí temos 2 perguntas, na verdade, da Elaine, que tem 2 aqui, e ela diz assim, ela tinha relatado antes aqui nos comentários que ela mora no interior e ela tá tendo muita dificuldade com o diagnóstico, né? E ela pergunta se você aconselha ela a sair da cidade dela e ir para a cidade de São Paulo, né, para tentar um tratamento. É difícil falar uma coisa dessas, assim, eu não sei onde a Elaine mora, né? Não sei se existe algum outro centro mais próximo para ela, enfim, ou se São Paulo é realmente o centro mais próximo. Hoje em dia, por exemplo, a gente aqui, devido à pandemia, o hospital público que eu atendo virou referência para a pandemia e até hoje a gente não está conseguindo fazer atendimentos e cirurgias de endometriose. Né? Então, eu ainda não sei quando que a gente vai conseguir voltar com a normalização desse fluxo de endometriose no SUS. Então, tem essa questão que é uma coisa importante. Então, vir agora, pensando em SUS, talvez aliás, com certeza ela não vai conseguir nada. Tá? Agora, vir para São Paulo pensando em medicina privada, sim, tem diversos colegas especialistas, não só eu, tem vários outros colegas especialistas que poderiam dar o atendimento pela Elaine, sim. Tá? E aqui eu não sei onde ela mora, não sei se vir para São Paulo é o jeito mais... Acaba de dizer que ela mora em Junqueirópolis. Acredito que seja interior de São Paulo, pelo que ela disse antes, mas... Bom, mas assim, de um modo geral, São Paulo tem bons centros. O estado de São Paulo tem bons centros em São Paulo, em Campinas, em Ribeirão Preto, né? Então, tem vários locais que têm bons
bons especialistas, né? Boas equipes. Uhum. E a última pergunta dela é se a endometriose pode ser hereditária. Sim, a gente acredita que a principal teoria que a gente acredita para a endometriose hoje é a teoria genética, né? Então, existe uma predisposição genética que aquela mulher pode ou não vir a desenvolver, né? Então, existem estudos, por exemplo, com 2 irmãs gêmeas univitelínicas, ou seja, elas têm a mesma carga genética. E uma desenvolveu endometriose e a outra não. Por quê? Né? Se elas têm a mesma carga genética. Muitas vezes é pelo estilo de vida, é uma coisa que a gente chama hoje de epigenética, não é porque você tem a predisposição que você vai desenvolver. Então, dependendo, mora em São Paulo ou mora no campo, por exemplo. Né? Só os poluentes que a gente está exposto aqui em São Paulo são diferentes dos poluentes que estão expostos lá no campo. Tem uma boa qualidade de sono, tem muito estresse no trabalho, com a sua alimentação, atividade física, sedentarismo, tabagismo, tudo isso pode influenciar no desenvolvimento ou não de uma predisposição genética. Mas sim, a gente vê sim que quando você tem parentes de primeiro grau com endometriose, você tem um maior risco de ter endometriose. Uhum. Bom, agora a gente vai encerrar. Eu queria agradecer a participação tanto do Dr. Patrick quanto da Bianca, que colaboraram bastante aqui na live de hoje. Eu que agradeço, é um prazer a gente falar e levar conhecimento. Eu fico aqui à disposição para novas lives, para novas conversas, novos bate-papos. Esse tema sempre é muito enriquecedor para todo mundo. Uhum. Queria agradecer também a todos que enviaram perguntas. Talvez eu não tenha conseguido ler todas, porque foram muitas perguntas, mas muito obrigada a todos que assistiram. Eu queria só deixar um recado aqui no final. A gente está com uma campanha no Doare, que é para ajudar as portadoras de endometriose da ONG. A ONG está precisando muito, especialmente de medicamentos, jogos de cama, todo esse tipo de coisa. Então, quem puder ajudar é lá no Doare. A gente vai postar o link nos comentários. E, por fim, na próxima quinta-feira, a gente vai ter outra live. O tema vai ser endometriose infiltrando dos nervos, com o Dr. Ricardo Mendes Alves Pereira. Então, obrigada a todos, e é isso. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.